Título 4 da Supervisão Ministerial, artigo 19. Todo e qualquer órgão da administração federal, direta ou indireta, está sujeito à supervisão do ministro de Estado competente, excetuados unicamente os órgãos mencionados no artigo 32, que estão submetidos à supervisão direta do Presidente da República. Artigo 20. O ministro de Estado é responsável, perante o Presidente da República, pela supervisão dos órgãos da administração federal enquadrados em sua área de competência. Parágrafo único. A supervisão ministerial exercer-se através da orientação, coordenação e controle das atividades dos órgãos subordinados ou vinculados ao Ministério, nos termos desta lei. Artigo 21. O ministro de Estado exercerá a supervisão de que trata este título com apoio nos órgãos centrais. Parágrafo único. No caso dos ministros militares, a supervisão ministerial terá, também, como objetivo, colocar a administração, dentro dos princípios gerais estabelecidos nesta lei, em coerência com a destinação constitucional principal das Forças Armadas, que constitui a atividade afim dos respectivos ministérios. Artigo 22. Haverá na estrutura de cada Ministério Civil os seguintes órgãos centrais: inciso 1, órgãos centrais de planejamento, coordenação e controle financeiro; inciso 2, órgãos centrais de direção superior. Artigo 23. Os órgãos a que se refere o item 1 do artigo 22 têm a incumbência de assessorar diretamente o ministro de Estado e, por força de suas atribuições, em nome e sob a direção do ministro, realizar estudos para formulação de diretrizes e desempenhar funções de planejamento, orçamento, orientação, coordenação, inspeção e controle financeiro, desdobrando-se, inciso 1, uma Secretaria-Geral; 2, uma Inspetoria-Geral de Finanças. Parágrafo 1º. A Secretaria-Geral atua como órgão setorial de planejamento e orçamento, na forma do título 3, e será dirigida por um secretário-geral, o qual poderá exercer funções delegadas pelo ministro de Estado. Parágrafo 2º. A Inspetoria-Geral de Finanças, que será dirigida por um inspetor-geral, integra, como órgão setorial, os sistemas de administração financeiro, contabilidade e auditoria, superintendendo o exercício dessas funções no âmbito do Ministério e cooperação com a Secretaria-Geral no acompanhamento da execução do programa e do orçamento. Parágrafo 3º. Além das funções previstas neste título, a Secretaria-Geral do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral exercerá as atribuições de órgão central dos sistemas de planejamento e orçamento, e a Inspetoria-Geral de Finanças do Ministério da Fazenda, as de órgão central do sistema de administração financeira, contabilidade e auditoria. Artigo 24. Os órgãos centrais de direção superior, artigo 22, item 2, executam funções de administração das atividades específicas e auxiliares do Ministério e serão, preferentemente, organizados em base departamental, observados os princípios estabelecidos nesta lei. Artigo 25. A supervisão ministerial tem por principal objetivo, na área de competência do ministro de Estado, inciso 1, assegurar a observância da legislação federal; 2, promover a execução dos programas do governo; inciso 3, fazer observar os princípios fundamentais enunciados no título 2; 4, coordenar as atividades dos órgãos supervisionados e harmonizar sua atuação com a dos demais ministérios; inciso 5, avaliar o comportamento administrativo dos órgãos supervisionados e diligenciar no sentido de que estejam confiados a dirigentes capacitados; inciso 6, proteger a administração dos órgãos supervisionados contra interferências e pressões ilegítimas; inciso 7, fortalecer o sistema do mérito; inciso 8, fiscalizar a aplicação e utilização de dinheiros, valores e bens públicos; inciso 9, acompanhar os custos globais dos programas setoriais do governo, a fim de alcançar uma prestação econômica de serviços; inciso 10, fornecer ao órgão próprio do Ministério da Fazenda os elementos necessários à prestação de contas do exercício financeiro; inciso 11, transmitir ao Tribunal de Contas, sem prejuízo da fiscalização deste, informes relativos à administração financeira e patrimonial dos órgãos do Ministério. Artigo 26. No que se refere à administração indireta, a supervisão ministerial visará assegurar, essencialmente, inciso 1, a realização dos objetivos fixados nos atos de constituição da entidade; 2, a harmonia com a política e a programação do governo no setor de atuação da entidade; inciso 3, a eficiência administrativa; 4, a autonomia administrativa, operacional e financeira da entidade. Parágrafo único. A supervisão exercer-se-á mediante a adoção das seguintes medidas, além de outras estabelecidas em regulamento: alínea A, indicação ou nomeação pelo ministro ou, se for o caso, eleição dos dirigentes da entidade, conforme sua natureza jurídica; alínea B, designação, pelo ministro, dos representantes do governo federal nas assembleias gerais e órgãos de administração ou controle da entidade; alínea C, recebimento sistemático de relatórios, boletins, balancetes, balanços e informações que permitam ao ministro acompanhar as atividades da entidade e a execução do orçamento, programa e da programação financeira aprovados pelo governo; alínea D, aprovação anual da proposta de orçamento, programa e da programação financeira da entidade, no caso de autarquia; alínea E, aprovação de contas, relatórios e balanços, diretamente ou através dos representantes ministeriais nas assembleias e órgãos de administração ou controle; alínea F, fixação, em níveis compatíveis com os critérios de operação econômica, das despesas de pessoal e de administração; alínea G, fixação de critérios para gastos de publicidade, divulgação e relações públicas; alínea H, realização de auditoria e avaliação periódica de rendimento e produtividade; alínea I, intervenção, por motivo de interesse público. Artigo 27. Assegurada a supervisão ministerial, o Poder Executivo outorgará aos órgãos da administração federal a autoridade executiva necessária ao eficiente desempenho de sua responsabilidade legal ou regulamentar. Parágrafo único. Assegurar-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista condições de funcionamento idênticas às do setor privado, cabendo a essas entidades, sob a supervisão ministerial, ajustar-se ao plano geral do governo. Artigo 28.
a entidade da administração indireta deverá estar habilitada a, inciso 1, prestar contas da sua gestão, pela forma e nos prazos estipulados em cada caso. 2, prestar a qualquer momento, por intermédio do ministro de Estado, as informações solicitadas pelo Congresso Nacional. Inciso 3, evidenciar os resultados positivos ou negativos de seus trabalhos, indicando suas causas e justificando as medidas postas em prática ou cuja adoção se impuser, no interesse do serviço público. Artigo 29. Em cada Ministério Civil, além dos órgãos centrais de que trata o artigo 22, o ministro de Estado disporá da assistência direta e imediata de, inciso 1, gabinete 2, consultor jurídico, exceto no Ministério da Fazenda. Inciso 3, divisão de segurança e informações. Parágrafo 1º, o gabinete assiste o ministro de Estado em sua representação política e social, e incumbe-se das relações públicas, encarregando-se do preparo e despacho do expediente pessoal do ministro. Parágrafo 2º, consultor jurídico incumbe-se do assessoramento jurídico do ministro de Estado. Parágrafo 3º, a divisão de segurança e informações colabora com a Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional e com o Serviço Nacional de Informações. Parágrafo 4º, no Ministério da Fazenda, o serviço de consulta jurídica continua afeto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e aos seus órgãos integrantes, cabendo a função de consultor jurídico do ministro de Estado ao Procurador-Geral, nomeado em comissão, pelo critério de confiança e livre escolha, entre bacharéis em Direito,